O discipulado autêntico começa com integridade interior. Começa com a formação do caráter de dentro para fora. E a formação do caráter, como diz Paulo em Gálatas 4,19, meus filhos, por quem sofri de novo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. O caráter é formado em nós quando Cristo é formado em nós. A formação do caráter, portanto, é parte vital do processo de discipulado na vida de um discípulo. Esse é o capítulo 19 do livro Um Tipo Certo, do Edmund Chan, que nós queremos hoje compartilhar aqui com você nossas anotações. Muitas vezes a ênfase no discipulado ela é dada no conteúdo, em materiais a serem usados no discipulado. Porém, com isso nós queremos estar apontando, e Edmund Chan nos ajuda, para a necessidade de que o discipulado promova uma transformação de dentro para fora. Discipulado autêntico começa com integridade interior. Começa com a transformação de dentro para fora. E o material precisa contribuir para isso. Mas somente informação, sem transformação de vida, não vai promover transformação de caráter, formação de Cristo em nós. Então, Edmund Chan, ele vai nos trazer nesse capítulo 19 do livro Um Tipo Certo, 6 traços de caráter vitais para um discípulo de Jesus desenvolver. E ele divide esses 6 traços em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão voltada para Deus, onde 2 traços de caráter ele distingue. É submissão e fidelidade. Então, a submissão, ela é o chamado de Deus para nós permanecermos em Cristo. E a partir dessa permanência em Cristo, a nossa relação com Deus é pautada por submissão e fidelidade. Submissão, como diz Dietrich Bonhoeffer, quando Cristo chama um homem, uma mulher, ele o convida a vir para morrer. É uma entrega. Então, o desenvolvimento do caráter na vida de um discípulo começa com a morte de si mesmo. Então, agora a fidelidade, é possível nós estarmos como discípulos de Jesus, seguindo a Cristo de modo superficial, sem uma fidelidade absoluta ao senhorio de Cristo, que é a base do verdadeiro discipulado. Então, esta submissão e esta fidelidade absoluta ao senhorio de Cristo no prosseguimento é uma renúncia a si mesmo e uma fidelidade a Jesus, sem trocar, como diz Bonhoeffer, citado aqui por Edmund, nosso direito de primogenitura, entre aspas, por um cozinhado vermelho. Realmente, a palavra de Deus deve ser nossa orientação, e a medida de um caráter é baseada nas escrituras, não na opinião humana. Então, a palavra de Deus é um currículo básico para o desenvolvimento do caráter na caminhada do discipulado. Então, submissão e fidelidade. Renúncia e fidelidade ao senhorio de Jesus são 2 traços de caráter da dimensão voltada a Deus. Agora, Edmund traz mais 2 dimensões, são a seguinte dimensão das 2. A primeira é a dimensão interna. São os traços de caráter desenvolvidos por meio de quietude interior. Há 2 características que exemplificam essa quietude interior na vida de um discípulo. A primeira é humildade e a segunda é mansidão. A humildade é a lição ensinada por Jesus, sim. Quando Jesus diz que o maior no reino de Deus, para ser grande, para ser admitido no reino de Deus, é necessário tornar-se como uma criança e receber as crianças. Não crianças apenas no sentido literal, mas tudo que uma criança representa. O fraco, o insignificante, o indefeso. Então a humildade também é reconhecida, Edmund Chan destaca, pela capacidade de perdoar. A incapacidade de perdoar é uma grave falha do caráter e revela um coração orgulhoso que não foi moldado pela humildade que marcou a vida de Cristo. E o segundo traço de caráter dessa dimensão voltada para o interior
que demonstra a quietude interior de um discípulo é a mansidão. Então, é uma das principais medidas da profundidade do caráter, é a maneira como um discípulo lida com a raiva. E ele destaca uma frase de Bonhoeffer que diz que a raiva não resolvida é uma ofensa contra Deus e contra o seu próximo. Então, muito dano é causado no ministério e ao corpo de Cristo, porque os discípulos de Cristo não aprenderam a lidar com a raiva, que é essa dimensão interior da quietude de um discípulo de Jesus, que se manifesta por meio da mansidão. Agora, vimos a dimensão voltada para Deus, submissão, fidelidade. Vimos a dimensão interior, 2 traços de caráter que refletem a quietude interior, que é aqui a humildade e a mansidão. Agora, Edmund Chan destaca mais 2 dos 6 traços de caráter de um discípulo de Jesus, que refletem essa dimensão externa, a dimensão do caráter para a construção de relacionamentos. Então, buscar relacionamentos corretos com as pessoas é crucial para o desenvolvimento de caráter, destaca Edmund Chan nesse capítulo 19 do livro Um Tipo Certo. E ele fala desses 2 traços, principais traços de caráter, então, dessa dimensão exterior, que é a santidade em relação ao mundo e o amor em relação a toda a humanidade. E a santidade, para muitos cristãos, é vista como algo ruim, não pode fazer isso, é uma restrição puritana à vida. Porém, o discípulo cristão é chamado à santidade, pois o cristão é sal da terra e luz do mundo. E Bonhoeffer exorta os discípulos à santidade dessa maneira. Ele diz: agora vocês devem ser o que realmente são. Do contrário, não são seguidores de Jesus. Vocês devem realmente ser sal e luz. Do contrário, não são seguidores de Jesus. Então, um seguidor de Jesus, realmente, ele é separado, ele é sal e ele é luz. E isso é um traço do caráter de um seguidor de Jesus, de um discípulo. Um traço do caráter que se manifesta exteriormente. Então, agora, a santidade, ela está no cerne da teologia da separação. É um traço do caráter esperado do verdadeiro discípulo de Jesus. O segundo traço do caráter é o amor, voltado para o mundo exterior. E o apóstolo Paulo chama o amor de a maior das virtudes em 1 Coríntios 13:3. Nenhum desenvolvimento de caráter está completo sem o cultivo do amor. Bonhoeffer, citado por Edmund Chan em seu livro, diz que o cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Cristo. Então, da mesma forma, é o discipulado sem o desenvolvimento de caráter. Porque conforme Gálatas 4:19, Cristo deve ser formado em nós. Nós formamos um caráter como discípulos de Jesus, o caráter de Jesus, quando Cristo é formado em nós. Então, o verdadeiro discipulado é expresso de dentro para fora. É sobre caráter. Sua autenticidade, a autenticidade de um discípulo de Jesus é validada, a autenticidade é validada pelo caráter interno, não por aparências externas. Então, o cristianismo não é uma fé confortável, mas exigente. Na organização de Deus, a valorização está nessa transformação de dentro para fora. É o caráter de uma pessoa que é de grande valor, pois exibe o glorioso poder transformador de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto estamos caminhando, sendo e fazendo discípulos, devemos buscar desenvolver esse caráter, esses traços do caráter que evidenciam como Cristo está sendo formado em nós. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer na semelhança de Jesus, expressando esses traços do caráter de Jesus em nossa vida, rumo à maturidade. Quero convidar você para, em agosto de 2024, dias 2 e 3, estar conosco no encontro de igrejas que intencionalmente fazem discípulos, com a presença de Edmund Chan conosco aqui no Brasil e David Corfield. Mais informações na link em nosso bio.